Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a proposta de emenda constitucional que cria teto para os gastos públicos. Os nossos convidados são o representante do Fórum dos Trabalhadores, Gabriel Felipe Tais, e o professor de Economia da FURB e tesoureiro do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINCEPES, Nazareno Schmiller. Vou recomeçar a nossa conversa com o Gabriel do seguinte ponto. Por que os sindicatos estão se mobilizando contra a PEC? E o que o sindicato e os trabalhadores estão vendo aí na PEC? Gabriel, por que estão? Os sindicatos, os movimentos sociais, eu acho que sempre a sua principal bandeira foi a defesa de direitos, né? A defesa de direitos, seja o direito do salário, seja o direito à saúde, seja o direito à educação, seja o direito a transporte coletivo de qualidade, num preço justo, né? Entre outras pautas aí que estão estabelecidas para os trabalhadores, mas para a população geral, principalmente para a população mais carente, né? E essa PEC vem naquilo que a gente conversou um pouco no primeiro bloco, de ataque sistemático à saúde e educação. Para vocês terem uma noção, quem está em casa nos vendo agora, né? No ano de 2014, o investimento em saúde no Brasil não chegou a 4%. O investimento em educação não chegou a 4% do total de investimentos do governo da União. Então... Que deveria ser de quanto? Que deveria ser de 18 e 12, aquilo que a gente conversou. Né? E não atende nem isso. Foi o que a gente conversou. E a gente falou que vai piorar. Então, como nós, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos próprios movimentos estudantis, né, não vamos se mobilizar no momento desse? Na retirada de direitos. Nós temos uma bandeira nacional aí que a gente vem discutindo em avançar nas conquistas, né, na luta por nenhum direito a menos. Nesse momento, a gente está só na luta por nenhum direito a menos, porque os ataques são muito grandes. Então, os sindicatos, os movimentos que estão na rua, né, nessa semana aí vai ter movimentos no dia 24, né, mobilizações nacionais contra a PEC. Também estão chamando greve geral já para o mês de novembro. Por que está todo mundo se mobilizando? Porque está tendo corte em direitos, né? E direitos fundamentais. Hoje, na nossa Constituição, então, na nossa Constituição, vários tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou, sempre foi no sentido de avançar para ter mais saúde, avançar para ter mais educação e não retroagir. Então, a gente vive num momento de retrocesso do país. Talvez um dos piores momentos de retrocesso do país. Desde a aprovação da Constituição, onde a gente teve um avanço nos direitos fundamentais, esse talvez seja o pior momento que a gente viva do ponto de vista jurídico, né, e do ponto de vista orçamentário para a população, seja o pior momento. Por isso os sindicatos, né, e nós estamos nos mobilizando, né, nas universidades, nas escolas, né, só para levantar, isso é importante, os últimos dados que a gente levantou, tem mais de 900 escolas ocupadas no Brasil contra a PEC, né? Contra a reforma do ensino médio. No estado de Santa Catarina, a gente tem 2 institutos federais ocupados já, né? Que é no campus de Rio do Sul e também no campus de Araquari. Então, a população geral está se mobilizando, não só os sindicatos, né? Não só os sindicatos, mas em outros setores da população também se mobilizando contra essa reforma do governo que está sendo colocada, né? E só para passar também para o professor Nazareno sobre esse aspecto, acho que ele pode comentar também, talvez um pouco sobre isso. A agenda do governo Temer, amigo que está em casa, a agenda do governo Temer é fazer esse ajuste fiscal, retiradas no direito de saúde e da educação, depois a grande mentira que acontece no Brasil, que é a reforma da Previdência, onde se tem um discurso que a reforma da Previdência está quebrada, mas, Carlos, existem muitos estudos sérios falando que a Previdência não está quebrada e que a Previdência tem jeito, tem como melhorar o orçamento. Talvez isso aqui a gente possa discutir em outro programa, não vai ser hoje que a gente vai conseguir discutir tudo, mas a gente tem uma visão da Previdência muito diferente do que passa nos meios de comunicação hegemônicos no nosso país. E também o terceiro ponto que o Temer colocou é a reforma trabalhista, que em alguns pontos a Dilma já havia começado e nós já tínhamos nos manifestado contra isso, também está na pauta desse governo. Então, nós vamos continuar nos mobilizando, seja contra o ajuste fiscal que retira direitos dos servidores públicos, da saúde e da educação para a população em geral, da reforma da Previdência, que vai aumentar a idade da aposentadoria, se fala em 65 anos e depois para 70 anos. Tem estados da federação que a expectativa de vida não é 70 anos. Você vai morrer antes de se aposentar. E depois vem a reforma trabalhista. Então, nós estamos nos mobilizando contra esse pacote na totalidade, né? Estamos indo agora nos mobilizando mais porque está na pauta a PEC 241.
que é um ponto importante como os outros 2 pontos. E vamos continuar aí na luta dos trabalhadores, dos estudantes, da população em geral, dos movimentos sociais, outros movimentos sociais, contra esse pacotão do governo Temer, né? Uhum. O Gabriel falou que essa discussão toda não vem do governo Temer e eu vou perguntar para o professor Nazareno qual o ponto exatamente de onde vem esse desenho de fazer essas reformas, essas tais reformas. E de que ponto mais ou menos começa essa discussão, professor Nazareno? Bem, nós estamos comentando antes de que o governo que saiu também teve grande parte de culpa, porque antes da eleição, muitas reformas já deveriam ter sido feitas. Uhum. Não porque as desonerações do ponto de vista do incentivo à economia não funcionou, porque parte do lucro é apropriado pelo mercado e não transmite em benefício para a sociedade, e você tem que criar uma desoneração total para a economia, e que não fez. Muitas reformas deveriam ter sido encaminhadas, tampouco fizeram. Então, resultou nesse movimento todinho. Uma insatisfação generalizada que continua de uma outra forma a insatisfação. Então, esse é um detalhe. Um outro detalhe muito importante que nós temos que entender, que se fala em eficiência. Claro, todos nós somos favoráveis à eficiência. O governo tem que ser eficiente. As empresas estão se reinventando a todo instante. Uhum. As instituições têm que se reinventar a todo instante. Então, essa que é as questões de discussões importantes do que fazer. Não é simplesmente congelar que você vai resolver. Não funciona assim. E o outro lado é o cenário que nós estamos vivendo, que é o cenário local, e o cenário brasileiro e o cenário internacional. Aliás, o cenário internacional acaba se vendendo, a grande mídia vende que o Brasil está quebrando e que os outros estão se equilibrando. Só para ter uma ideia, muito rapidamente, fora os conflitos no Oriente Médio, Síria e outros países, a dívida americana vai bater os 20 trilhões este ano. Uhum. 20 trilhões. Claro que se diz que o governo americano tem uma credibilidade maior que o Brasil, representa 25% do PIB mundial, é o país que tem 800 bases militares no mundo inteiro, é o que gasta 10 vezes mais do que os outros 10 países juntos gastam, não, perdão, sozinho ele gasta mais do que os 10 países que mais gastam em defesa, é muito maior no orçamento da defesa do que educação, do que na saúde. Também está numa situação difícil. O incentivo dado à economia americana, que jogou o dólar no mercado com taxa de juros zero, está tudo como reserva no Banco Central americano, no FED, e isso está gerando um excesso de oferta de dólar. Por isso nós vemos, apesar da crise no Brasil, não houve uma disparada muito grande do dólar, inclusive continua caindo. Uhum. Na Europa, a crise dos refugiados é muito grande. Na Áustria foi cancelada a eleição. Na Espanha já fizeram 2 eleições, vão fazer uma nova eleição porque eles não conseguem fechar um consenso para o governo. O desemprego também está grande na Europa, né? O desemprego está grande, o desemprego muito grande, quase 50% nos jovens e 20% na maioria na Espanha. Portugal não sai da crise, a Grécia não sai da crise, Japão não sai da crise. Então, essa é uma conjuntura de mudança que nós estamos vivendo e o Brasil também tem que fazer. É claro que o governo tem que se mobilizar e tem que fazer as mudanças, e nós todos temos que fazer mudança, temos que nos modernizar. Uhum. E tem que dar um direcionamento para isso. Então, nós imaginamos, os trabalhadores imaginam, os empresários também imaginam que o governo também, essa questão do governo dar o exemplo. Uhum. Não, nós vamos dar o exemplo e vamos reformar as instituições públicas, vamos reformar o Congresso, vamos diminuir cargos comissionados, vamos diminuir o número de representações, vamos rediscutir a questão do gasto público e vamos fazer definitivamente uma reforma fiscal. Poxa, se fizesse uma reforma fiscal de fundo, resolveríamos praticamente todo esse problema. Uhum. Você ajustaria esses fluxos de receita e de despesas. Por que ninguém aceita mais aumentar imposto? Porque o governo poderia aumentar imposto. Sim. Ou ele diminui gasto, ou ele aumenta imposto. Então, é essa a questão.
Então, essas reformas importantes que não ocorre por parte do governo e da cúpula executiva do governo. Por isso que daí, para onde vem a conta? A conta vem, infelizmente, para o empresariado também, que vão ajudar a pagar, principalmente micro, pequena, média empresa, que tem que sobreviver com isso, não? E os trabalhadores em si. Não? Agora, como é que eles vão negociar? Não, porque tem plano de carreira, tem outros ajustes, tem outros ganhos, como é que essas coisas vão funcionar? Esse é o grande questionamento. E não há nenhum direcionamento de uma reforma efetiva, como, por exemplo, reforma tributária, que deveria ser o primeiro da pauta. E na realidade, professor Nazareno, são os bancos que realmente ganham nesse jogo aí? Claro, os bancos sempre ganham. Eles ganham de um jeito ou de outro. Quando tinha alta inflação, eles ganhavam. Agora tem uma taxa de juros que nós somos o primeiro no mundo, e baixamos 0,25, já era para ter diminuído há 3 reuniões atrás, e nós já devíamos estar no 1,25 ou 1,50, porque a inflação, mesmo que tivesse mais alta, ela já estava dando sinais de queda. Se nós pegarmos em 2002, a inflação chegou a 14% ao mês, então teve os desajustes e foram corrigindo. Então, eu penso que a grande discussão é essa, de que tipo de reforma tu vais fazer e quem efetivamente vai pagar a conta. Que agora parece que o trabalhador que está... por enquanto... Vai arcar com isso, né? Exato. Gabriel, em Blumenau e aqui na região, a gente está se encaminhando para o final do Cidadania, mas o que tem de previsão de mobilização agora aí para final do mês de outubro e começo aí de novembro? Então, Blumenau vai se adequar a uma agenda nacional de mobilização, né? Então, tem várias mobilizações que estão acontecendo, está sendo chamada uma greve geral para dia 11 de novembro, é uma das agendas, entre outras agendas que estão dentro do calendário que vão seguir depois disso, né? Porque, pelo que a gente está vendo, vai ter que ter uma intensa mobilização do que está acontecendo no Brasil, né? Para pegar o último ganchinho do que o professor Nazareno falou, e é importante a gente lembrar, nos últimos anos, a média de gasto de pagar juros e amortização da dívida no Brasil é de 45%, 46%, 47%. É dinheiro que vai principalmente para banqueiro e para empreiteira. Então, quer dizer, e essa parte dos 45%, 46%, 47% que eu havia falado, não entra nesse ajuste fiscal do governo. Fica de fora. Agora, as despesas que são vinculadas na Constituição estão lá dentro, né? Que eu falei, a saúde e a educação. Por isso, tanta indignação, e por isso a gente vai continuar nos mobilizando. Seja no dia 11 de novembro, seja em outras atividades que a gente já fez para trás, né? Fizemos semana passada uma atividade, na outra semana fizemos outra atividade, discutindo com os trabalhadores na porta de fábrica, nos bancos, né? Com os servidores públicos que já fizeram mobilizações através dos sindicatos que os representam, né? Então a gente vai continuar nessa toada de mobilização, de indignação, seja nos programas de televisão que a gente tem, esses espaços, né, na rádio, nos nossos meios de comunicação e nas ruas, né, que é onde sempre as pessoas foram buscar seus direitos, né, através da mobilização, né. Então a gente vai continuar nesse caminho. E aí deixar bem claro, nós estamos cientes, todos estamos cientes que precisam fazer o ajuste fiscal. Nós estamos escutando isso desde 2014. 2014, 2015, ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. No entanto, se sabe que se tu tem que diminuir gasto, você diminui gasto. Você faz os ajustes que tem e dá um direcionamento geral. Não pode ficar nessa inércia. Não. E nós estamos discordando do método. Não de que não tenha que fazer o ajuste, tem que ficar bem claro. Alguém pode entender, puxa, mas eles estão contra, querem que o governo continue gastando. Não é nesse detalhe. O governo tem que gastar cada vez melhor. Ele tem que organizar o gasto. Mas não é deixar de gastar, ele tem que gastar melhor. E não penalizar o trabalhador. E não penalizar a sociedade e sempre, de uma forma ou de outra, joga a conta para cima e a reforma estrutural que tem que fazer ali acaba não saindo. Então, esse que é a grande questão do momento. Professor Nazareno, quero agradecer aqui a forma didática que o senhor apresentou os números e de como tudo aconteceu. Né? A gente vai, aos poucos, esclarecendo também o nosso trabalhador. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gabriel, também, né, pelas explicações, né, por falar aí dos movimentos e de como os sindicatos estão se organizando. Obrigado por estar aqui também. Obrigado, Carlos. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez aqui as presenças do sindicalista Gabriel Felipe Tais e do professor Nazareno Schmeller, que falaram sobre a PEC 241. Também quero agradecer a você
que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.